E hoje a gente vai falar um pouco sobre os 100 melhores livros do século, segundo The New York Times. Vamos falar sobre as duas listas, tanto a primeira lista, que foi lançada de acordo com o que eles chamam de críticos, que envolvem alguns autores famosos e até atores e atrizes, enfim, um público lá selecionado, acho que cerca de 500 pessoas. E também vamos falar sobre a lista de leitores, que saiu um pouquinho depois, devido ao grande burburinho que a primeira lista gerou. Por que gerou esse burburinho? Porque foram pessoas que escolheram 10 livros, cada um. Uma lista baseada muito na escolha de cada pessoa, e acredito que as pessoas não se sentiram, como eu posso dizer, não se sentiram contempladas com essa lista. Então, eles acabaram lançando a lista de leitores também. E pra gente aqui do Brasil, isso é uma coisa muito relevante quando a gente vai comparar com as nossas leituras, né? Então, quais livros que você já leu é uma coisa que a gente, como brasileiro, tem que levar em consideração. Pensar que são livros que dizem respeito a um público, a uma população de um país de uma vivência muito diferente da nossa. Então, uma forma mais saudável de a gente encarar essa lista é como uma oportunidade de conhecer novos autores, novos livros, que foi o que aconteceu comigo, do que como se fosse um checklist do que eu já li, ou deveria ler, etc. Porque isso pode gerar uma cobrança que não existe, não faz sentido pra gente. Aqui eu não vou passar livro por livro, vou pulando os livros que não me interessarem. Se vocês quiserem ouvir alguém falar sobre cada livro específico, o vídeo do Geek Freak, então do Vitor Almeida, tá bem completinho em relação a isso. Se eu não me engano, ele vai falando uma breve sinopse de cada livro à medida que ele vai passando na lista. E também recomendo muito o vídeo da Tati Leite, que assim, a forma com que ela conduz aquele vídeo é sensacional. Vale muito a pena também. Ela tem muita experiência, né? E muita vivência, muito conhecimento. Então, são dois vídeos que eu recomendo para caso vocês queiram mais detalhes dessa lista, tá? Aqui eu vou passar só o que me interessou e que eu já li das duas listas. Então, começando. Aqui a gente tem a tela do meu tablet, estou gravando pra gente conseguir ir acompanhando juntos, tá? Então eu vou olhar para baixo para poder ler os livros e as sinopses, e também aqui pro lado, que é onde eu tenho a lista de todos os livros que me interessaram, para eu não me perdendo no meio do vídeo, né? São muitos livros. Tree of Smoke, Dennis Johnson, não me interessa, então bora seguindo. How to Be Both, Ellie Smith, também não me interessa. Bel Canto and Patted. Aqui já começa a conversar. Esse livro específico da autora eu não conhecia. Eu sei que tem até filme, mas eu não conhecia. Eu conheço ela pelo A Casa Holandesa e Tom Lake, que acho que é a publicação mais recente, e que eu vi muitas pessoas falando sobre no YouTube, resenhas muito positivas a respeito, então me despertou o interesse de ler esses dois livros em específico. Esse aqui, se eu não me engano, vai falar sobre uma festa. Em algum lugar aqui da América do Sul tá tendo uma festa em homenagem a um empresário. Ele não comparece na festa, e nessa festa tem uma mulher que toca um instrumento, eu não lembro agora qual instrumento que é, e ela encanta todos os convidados, etc. E no meio da festa, a festa é invadida por alguns jovens que fazem esses convidados de refém, porque, se eu não me engano, o objetivo deles era atacar o próprio empresário, né? O motivo daquela comemoração toda, e ele não tava lá. E, sinceramente, não me interessou muito. Ainda fico com os outros dois livros dela. Próximo. Mend Repeat, Jasmine Ward. Esse aqui não tem publicado no Brasil, mas eu achei essa capa bem bonita, e essa autora ela tem mais dois livros aqui na lista, então ela me interessou bastante. Mas ainda não temos ela aqui no Brasil, né? Quem sabe alguma editora agora puxe isso, né? Vidas Rebeldes e Belos Experimentos, da Saidia Hartman. Esse livro me interessou. Livros que falam sobre a vivência, pessoas negras me interessam. E aqui eu acho que, se eu não me engano, vai falar um pouco sobre a vida de mulheres no século passado, como elas levavam a vida e a forma com que elas eram consideradas rebeldes por não estarem de acordo com o comportamento que pessoas brancas exigiam que elas tivessem. Então isso me interessou. E eu geralmente não me aprofundo muito nas sinopses, porque eu gosto de ler o livro e me surpreendendo ao longo do processo. Então, vocês vão perceber que os livros em que eu tenho interesse, eu vou falar muito brevemente as sinopses, porque eu nem fui muito a fundo nelas, também não tenho interesse em ir, tá? É uma coisa mais superficial mesmo. Até porque, se a gente fosse falar sobre a sinopse de todos esses livros, a gente vai ficar aqui até amanhã. 94, essa Zadie Smith, ela aparece de novo na lista, mas nenhum desses dois livros me interessou. Então, bora seguindo. Posição 93, Estação 11. Esse livro, ele tá no Booktube aí há um bom tempo. Eu lembro de ver ele, assim, nas thumbzinhas dos vídeos. Mas nunca me interessou, então... Próximo. Se alguém já leu e acha que vale a pena, pode comentar aí me recomendando, mas a princípio não me interessa. Próximo. 92. Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Helena Ferrante é uma autora que eu tô há um bom tempo querendo ler, de verdade. E não tive, não sei se coragem, mas não peguei ainda pra ler. Esse aqui é o livro dela que me interessa muito. Pelo que eu sei, assim, por cima da autora, ela escreve bastante sobre mulheres, relações interpessoais
de mulheres para mulheres, então amigas. Aqui nesse livro específico, ela vai falar um pouco sobre maternidade, se eu não me engano. É um tipo de enredo que me interessa. E acredito que eu vou gostar muito, mas ainda não peguei para ler. Esse, de fato, é um livro que eu tenho uma certa urgência em ler, porque eu quero conhecer logo essa autora. 87. Destransição Baby. Esse livro me surpreendeu porque os vídeos que eu assisti de pessoas comentando sobre essa lista, elas falavam que esse livro já estava no radar delas, e eu nunca nem tinha ouvido falar sobre ele, nem sobre essa autora. Autor ou autora, eu não sei agora quem que é, mas eu fiquei extremamente interessada nesse livro, absurdamente. Esse é um livro que eu tenho vontade de ler assim pra ontem. Bem resumidamente, aqui vai falar um pouco sobre um triângulo amoroso de duas mulheres trans e uma mulher cis. E aí, nesse casal, uma mulher faz a destransição, então ela volta ao masculino, e isso causa ali um rebuliço na relação que leva a traições e uma amante grávida. Como que esses três aí vão se entender nesse contexto? Fiquei muito interessada e gostaria de ler o mais rápido possível. 80. The Story of the Lost Child, se não me engano é a história da menina perdida. Esse livro da Ana Ferrante, ele faz parte da tetralogia napolitana, se eu não me engano. Então tá aí também no meu quero ler por conta disso, né? 79, Manual da Faxineira, de Lúcia Berlim. Esse aqui eu fiquei curiosa para ler, vai falar sobre vivência de mulheres, e eu percebi que com os anos eu tenho gostado bastante de livros que só falam sobre a vida do personagem, sabe? Que não tem nada muito mirabolante por trás, mas que seja bem dramático, assim. Eu tô amando isso. Então, esse livro aqui, pelo que eu entendi, por cima ele vai ter alguns contos que vão falar um pouco sobre a vida de algumas mulheres. Uma coisa que eu achei interessante é que essa autora, ela tem um repertório, assim, de vivência muito absurdo. Ela já foi de tudo, e acredito que isso vai estar transparecendo, né, nos contos dela. Número 77, então, Um Casamento Americano. Eu tenho esse livro na minha estante há uns anos, pelo menos, e eu nunca li ele. Talvez por falta de. Porque lembra que eu comentei aquela questão de faculdade, pós-graduação, etc. Então, agora que eu tô voltando a ler, e eu lembro de ter comprado ele durante esse período. Então, não tive a oportunidade de ler ainda, mas agora eu tô curiosa. É aquela história, né? Como eu não me aprofundo muito nas sinopses, o que eu sei basicamente desse livro é que ele vai falar sobre um casal em que o homem dessa relação, um casal homem e mulher, e que o homem dessa relação, ele é preso de forma injusta. Ele é acusado de um crime sexual, do qual ele é inocente, e ele fica na cadeia por muitos anos, e depois eu acho que o livro vai falar sobre o momento em que ele sai da prisão, como que essa relação fica nesse novo contexto, então eu acredito que seja sobre isso. Esse aqui, 76, Amanhã e ainda outra amanhã. Ficou um negócio assim no Brasil. Esse livro nunca me interessou, a capa nunca me interessou, o nome nunca me interessou. Mas, pelo que eu vi das pessoas comentando sobre, vai falar ali sobre um menino e uma menina. Eu acredito que eles se conheçam ainda jovens, e eles têm essa questão de amor platônico ao longo da vida, e ali em comum eles têm esse gosto por games, e acabam desenvolvendo alguns jogos juntos, eu acho. Uma coisa que me deixa um pouco insegura em relação a esse livro é que eu já tenho um repertório eu tenho um histórico de não gostar muito de histórias de jovens que se gostam e não ficam juntos por falta de comunicação, etc. Então eu tenho um pouco de receio desse livro ir por esse lado, mas tá aqui em Quero Ler, quem sabe um dia, né? Posição 75, aqui no Brasil ficou como Passagem para o Ocidente, então do Mohsin Hamid, não sei se é um homem ou mulher, infelizmente. Mas é um livro que me interessou bastante pelo fato de envolver portais. Isso me deixou curiosa. Então, aqui, se eu não me engano, eles estão em um mundo no meio de uma guerra, e um casal acaba descobrindo o portal que leva para outros universos. Não sei muito sobre o que fala além disso. Não sei para que lado que vai, mas me interessou. Esse negócio de portal, assim, me lembra, pode não ter nada a ver, mas me lembra muito a experiência que eu tive com Matéria Escura, do Blake Crouch, recentemente, que me deixou muito curiosa para explorar um pouco mais a respeito desse tipo de literatura. Então, quem sabe vem por aí, né? Próximo. 72. Aqui no Brasil, eu acho que tá como o fim do soviético, o fim do homem soviético. Vou deixar, corrigir aqui qualquer coisa. Da Svetlana. Eu não tenho interesse em ler esse livro, não gostei muito, mas eu conheço a Svetlana há algum tempo, por conta, lembro, acho que desde a época que lançou a série de Chernobyl, ela ficou famosa, não sei se ela ficou famosa por conta disso, mas foi quando eu vi, ali coincidiu com a época em que eu vi o livro dela, Vozes de Chernobyl, no YouTube, e ali eu conheci ela e me interessei. Não tenho esse livro, não li ainda, mas eu adquiri recentemente A Guerra Não Tem Rosto de Mulher,
E esse aqui me interessou bastante, tá até no plástico ainda porque eu não li. Mas eu quis colocar ele aqui porque desses 3 livros que eu conheço dela, esse é o que eu mais tenho vontade de ler e quero ler ele assim, no futuro próximo. Trilogia Copenhagen. Essa trilogia, pelo que eu vi, ela é famosa, mas não conheço, nunca ouvi falar e não tenho interesse. Então, bora seguir. 68. O Amigo, de Sigrid Nunes. Me interessou levemente. Não é um livro que eu leria assim pra ontem, mas eu não tenho muito essa conexão de livro com cachorro e tal. Mas um ponto que me interessou aqui foi que o contexto disso. Então, ele tá sofrendo a perda de um amigo e ele fica com esse cachorro para cuidar. Então, essa parte do luto, assim, me chamou muito mais atenção e talvez nesse contexto a questão do cachorro ali, quem sabe me prende, né? Mas qualquer coisa eu vou avisando. 74 me interessa, The Great Believers, da Rebecca Makkai. Ela não tem esse livro publicado no Brasil, mas me interessou muito e eu quero que ele venha o mais rápido possível. Ele vai falar um pouco sobre a década de 80, em que homens jovens, bonitos, assim, estavam morrendo por conta de um vírus. E aí a gente descobre que vai falar sobre a epidemia de AIDS que teve. Então, eu tenho vontade de ler. Se ele for publicado no Brasil, com certeza eu vou estar adquirindo. 62, 10 e 4. Esse livro aqui eu coloquei como quero ler, mas eu não entendi muito bem, assim, do que queria falar. Bem resumidamente, pelo que eu me lembro aqui, puxando a memória da sinopse que eu li na Amazon, é um cara, um escritor, que ele vive no mundo, eu não sei, parece que é um meio fim de mundo, assim. E ele acabou de descobrir que ele tem pouco tempo de vida, ele vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas ele descobre que ele tem pouco tempo de vida. E ao mesmo tempo que isso acontece, ele recebe um adiantamento da editora que ele tá publicando o livro dele, um adiantamento absurdo, só que ele tem que escrever esse livro que ele não sabe se vai ser possível escrever ou não. Tem a questão de uma amiga dele, parece que quer ter um filho junto com ele, os dois, e aí essa questão, né? Então esse fuzuê aí todo, e me interessou bastante, pela bagunça mesmo. 60. Me interessa, Heavy, aqui no Brasil ele ficou como pesado, e ele vai falar sobre a vida de um homem negro gordo. Mas ele vai falar um pouco sobre o crescimento dele, a relação dele com familiares, no caso, acho que com a mãe dele, e com a comida, etc. E aí isso me interessa. 53. Alice Munro com Runaway. Aqui no Brasil ficou como A Fugitiva. E essa autora eu descobri lá na minha estante. Simples assim. Mas eu lembrei, quando eu vi a lista, eu lembrei do nome, que eu já tinha visto na minha estante. E aí peguei pra ver e é o mesmo livro. Então aqui no Brasil ficou como A Fugitiva. Não gosto tanto de ler sinopse, então o que eu li um pouco sobre o que esse livro fala e sobre a autora no geral, porque além desse livro eu tenho mais um dela na minha estante. Ela tem outro livro aqui na lista, mas esse outro livro que tem aqui eu não li ainda. Aqui eu tenho mais esse Felicidade Demais. A lista me serviu para aquilo que eu falei no início, para conhecer e abrir meus olhos para uma nova autora. E pelo que eu vi, ela escreve bastante sobre mulheres, relacionamentos, casamento, etc. A mulher nesse papel de esposa, então, e com muito drama, o que eu gosto. Fiquei curiosa e quero ler. Esse eu quero ler até que breve, assim. Life After Life, da Kate Atkinson. Aqui no Brasil ficou Fio da Vida, se eu não me engano. E eu não lembro muito da história dele, sinceramente. Eu vi as pessoas que comentaram, que fizeram esse vídeo sobre essa lista, falando bem desse livro, que ele é relativamente famoso, então fui ler um pouco sobre a sinopse e acho que, se eu não me engano, ele vai falar sobre escolhas da vida, o que, de novo, faz um gancho para Matéria Escura, que foi as reflexões que eu gostei bastante. Pode ser que esse livro não tenha nada a ver com Matéria Escura, não é esse o ponto, mas essa questão de existem escolhas certas ou erradas, para que caminho cada uma vai levar, etc. Então, eu acho que esse livro fala um pouco sobre isso, e aí me interessou e eu coloquei na minha lista de quero ler. 49. Chegamos no único livro que eu li dessa lista. A Vegetariana, de Han Kang. Esse livro ali, ele tem acho que uns 2 anos, talvez 3, não lembro agora. Mas eu gostei muito desse livro. O ano que eu li ele, eu acho que ele foi o melhor livro do ano. E eu lembro de ler e falar com minhas amigas que também gostam de ler e falar, gente, vocês precisam conhecer esse livro. Esse livro é. Eu não sei nem descrever a sensação que eu tive lendo esse livro. Eu lembro que foi muito estranha. Isso eu lembro. Eu não sabia se eu tava gostando, se eu não tava gostando, mas eu não conseguia parar de ler. Eu achei ele sensacional. Recomendo demais. E eu li ele numa época que ele também chegou aqui numa época em que a gente não tava muito tendo. Hoje em dia eu acho que a literatura coreana ela tá
chegando bastante aqui pra gente, mas nessa época não tava tanto. Então, além da escrita ser muito diferente do que eu tava habituada, a história é sensacional. Sendo muito breve aqui, porque eu acho que qualquer detalhe exagerado dessa história estraga a experiência, resumidamente, eu vou falar sobre a história de uma mulher que ela tem um pesadelo e da noite pro dia ela para de comer carne, ela não consegue mais comer carne, que ela passa mal. E aí a gente tem a reação da família, que não é uma reação boa, e todo o desenrolar dessa história aí, que é muito bom e recomendo bastante. Cara, HQ que, assim, leria, mas nunca tive a iniciativa de ler e também não tenho nenhuma vontade agora. Quem sabe um dia. Toni Morrison, a Mercy. Tenho muita vontade de ler Toni Morrison, muita mesmo. Esse aqui eu não conheço dela, mas fiquei muito feliz que ela tá aqui na lista. Próximo, Pintacilgo. Gente, esse livro, eu lembro dele, essa capa, há muitos anos atrás, também no Booktube, e assim, nunca me interessou nem o título, nem a capa, e também não me interessou agora. Se alguém leu e recomenda, coloca aqui nos comentários, tenta me convencer a ler, mas eu não curti. 44, A Quinta Estação. Esse livro aqui, eu já tinha visto ele, se eu não me engano, na Julian Books, no canal dela, e quando ela falou sobre ele, eu me interessei muito, mas eu acho que ele é uma fantasia com um mundo meio, assim, complexo. Então eu tenho vontade de ler, mas não tão por agora, quem sabe. 42. Tenho interesse, então é a breve história de 7 assassinatos, e eu só tive interesse porque parece que ele vai falar sobre algumas conspirações e tentativas de assassinato, e, enfim, envolvendo Bob Marley. Só por conta disso. 39. A Visit from the Goon Squad, Jennifer Egan. Jennifer Egan. Por que eu coloquei quero ler aqui? Não me interessou tanto essa sinopse, mas por meio dessa lista eu descobri que eu tenho um livro dessa autora há muitos anos na minha estante. Eu lembro de ter comprado ele porque estava muito barato. Li a sinopse e achei interessante e comprei. A Praia de Manhattan. Nunca li, como eu falei, comprei só pelo preço. E foi muito bom ter visto ele nessa lista porque eu lembrei que ele existia na minha estante. E aí fiquei com vontade de ler porque a autora tá aqui, né? Quem sabe vem aí. 37. Não tem interesse em específico nesse livro, mas a autora aqui, Annie Ernaux, eu acho que é esse o nome dela, não lembro, não sei se estou falando certo. Tem outro livro dela que eu tenho muita vontade de ler, que chama Paixão Simples. Então eu reconheci o nome dela aqui, coloquei como quero ler por conta desse outro livro dela, Paixão Simples, mas ainda não tenho ele aqui e não tenho previsão de quando eu vou estar lendo, mas, enfim, tá aí. 36, Between the World and Me. Aqui eu acho que em português ficou Entre o Mundo e Eu. Me interessou, porque eu achei muito criativo. Vai falar sobre a história de um homem que escreve cartas para o filho de 15 anos sobre como sobreviver, como viver como um homem negro. E me interessou. Não li muito mais sobre isso, mas fiquei bem tentada a pegar para ler. E também na capa tem um quote da Toni Morrison falando This is required reading. Então, se ela tá falando, quem sou eu para contrariar? 33. Vem a Jasmine Ward de novo, aquela autora que a gente falou lá no começo, com Salvage the Bonds, e ela não está publicada no Brasil, apesar de ter interesse em conhecer. Aqui a gente tem outro da Jasmine Ward, o terceiro livro dela na lista, que foi o que me deixou muito interessada em conhecer. Dos 3 livros, eu acho que, se eu não me engano, esse aqui é o que eu mais tive vontade de ler. 27, Americaná, da Chimamanda. Além de todas as coisas que eu já comentei ao longo desse vídeo que me interessam, aqui tem outra coisa, que é acompanhar a vida de uma personagem. Eu gosto muito de livros que falam ali, que pegam a vivência dela ao longo dos anos, e eu percebi que com a maturidade isso vem me chamando mais atenção. Então eu tenho muita vontade de ler, e esse aqui eu tenho mais urgência em querer ler. 26, Ian McEwan. Esse livro aqui no Brasil, acho que ele tá como reparação. Vai falar a história de uma menina que ela acusa o irmão de um crime sexual também, e eu acho que acabam descobrindo, né, que foi uma acusação falsa ali, foi um engano, e eu acho que o livro fala sobre ela, ao longo dos anos, tentando retomar esse vínculo com o irmão, e essa reparação, né? Então, me interessa bastante. Esse eu tenho certa urgência em ler. Gostaria de ler, assim, pegar para ser as próximas leituras aí. Da mesma autora que a gente falou agora há pouco, da Alice Munro, mas eu não tenho esse dela, que é Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, acho que é isso. 17, tenho interesse. O 17 é O Vendido, do Paul Beatty, um personagem, um cara que o pai dele fazia experimentos, e aí descobrem isso, e aí ele
participava desses experimentos, vai fazer experimentos com ele, e aí descobrem isso, e acho que daí a cidade dele tá em risco, alguma coisa assim. Não lembro direito, mas eu me interessei. Então tá na minha lista aqui de quero ler. Pachinko. Não tem interesse, apesar de ser super famoso. Eu não sei o que me distancia desse livro. Eu não sei se é a capa, sei lá. Sei que falam que é muito bom, mas nunca tive muito interesse, não. 14. Rachel Cusk com Esboço. Esse livro eu vejo ele até que bastante, assim. Eu vejo ele com uma certa frequência. A sinopse, o que me prendeu da sinopse dele é a seguinte frase que eu vou ler pra vocês. Quando o esboço foi publicado originalmente, em 2014, um pequeno furor tomou conta do mundo literário. Como era possível uma trama tão simples e uma escrita tão desprovida de artifícios produzir um efeito tão poderoso? Só por conta disso fiquei com vontade de ler. Quem sabe vem aí. 9. Never Let Me Go. Esse tem interesse do Kazuo Ishiguro. Já vi muito o Vitor Almeida falando sobre ele. E, se eu não me engano, né, eu acho que é o mesmo escritor de Clare o Sol. 7. The Underground Railroad, do Colson Whitehead. Esse livro é bem famoso, eu vejo ele com frequência também. Eu cheguei a comprar ele num sebo. Cheguei a comprar ele num sebo aqui na minha cidade, paguei super baratinho. E tenho vontade de ler, achei a capa muito bonita, mas não sei quando vai acontecer. Eu acho que tem filme sobre, se eu não me engano, Os Caminhos para a Liberdade. Eu sei que fala sobre uma moça, eu sei que fala sobre uma escrava que ouve falar que tem uma forma de fugir por meio de trilhos, uma coisa assim. Também, vocês perceberam, né, que eu não falo muito sobre as sinopses, mas eu sei que é alguma coisa do tipo e me interessa por conta disso. Tô ficando cansada, talvez seja isso também. Número 3 não me interessa. 2 também não. E 1, temos Helena Ferrante com Amiga Genial, que é um livro que me interessa muito, como eu falei já anteriormente nesse vídeo. E quero ler o mais rápido possível, esse de fato. Aqui a gente finaliza a lista. Gente, books, livros que eu li. Quero ler 33. E aí, então, agora falando um pouquinho sobre a lista dos leitores do The New York Times, eu vou passar brevemente os títulos, não vou falar todos, vou falar só os que eu tive interesse em ler, tá? E os que se repetiram nessa lista com a primeira lista. Então, a gente tem, no número 97, Meu Ano de Descanso e Relaxamento, que é um livro que me interessou muito. Pelo que eu entendi, assim, bem por cima, a personagem, ela quer tirar um ano de descanso e relaxamento e ela quer dormir durante esse ano todo. Ela vai dormir. Como que um livro vai desenrolar a vida de uma pessoa que quer dormir o tempo todo? Promete, né? Então, fiquei curiosa. Próximo, A Cidade do Sol. É um livro que eu tenho em casa há muito tempo também. E eu nunca peguei pra ler, porque é o mesmo autor de Caçador de Pipas, então é o Khaled Hosseini. E só pelo fato dele estar nessa lista e eu ter ele em casa, sinceramente, esse foi o único motivo que me fez colocar ele aqui como quero ler, porque aproveitar que eu já tenho. Aí a gente vai ter Tom Lake, lembra lá, Bel Canto, da Anne Pettit, que apareceu na primeira lista, agora aparece aqui com Tom Lake, que é um que eu realmente tenho muita vontade de ler e espero ler nos próximos meses aí. A gente vai ter um Q84, que é do Murakami, que eu nunca li, tenho muita vontade de ler. Eu coloquei especificamente como um desejo de leitura, mais por conta disso, para conhecer a escrita desse autor, que já é bem famoso, né? Na posição 74 tem Clara e o Sol, que é aquilo que eu comentei, então, da lista anterior, que apareceu com Never Let Me Go, e aqui a Clara e o Sol, que foi o livro que eu ouvi o Jeff falando sobre, desse autor que eu gostei, que me interessou. Vamos ter também nessa lista que me interessou bastante, Aos Prantos no Mercado, então de Michelle Zauner. O que eu sei desse livro é que ela fala sobre uma personagem que perdeu a mãe recentemente, se eu não me engano, e aí envolve comida, preparo de alimentos, e ela ir no mercado, etc. Então, me interessou por conta disso. Vocês perceberam, né? Ali, muitos livros que eu tenho interesse em ler envolvem essa questão do cotidiano mesmo, da vida, como ela é. Então, esse aqui eu tenho vontade de ler e ele é publicado no Brasil, então é uma boa notícia. Quem sabe também vem aí futuro próximo. Aqui a gente tem A Casa Holandesa também, da Anne Pettit, só que ele tá na posição 60. Outro livro dela que eu tenho vontade de ler. Próximo. Aqui a gente também tem A Quinta Estação, que tá em 63, que já tava na outra lista, mas aqui ele vem e aparece aqui novamente nessa. Aqui a gente tem Um Lugar Bem Longe Daqui também, que eu lembro que foi um livro famoso, mas não tenho vontade de ler, não. Aparece Jogos Vorazes, que eu li. Garota Exemplar, que eu li e é muito bom.
Uma Questão de Química, que é um livro que ficou bem famosinho também nos últimos tempos. Não peguei pra ler porque eu achei que fosse um romance. Percebi que ele foi vendido de forma errada, mas que vai falar de uma mulher que vai usar a oportunidade que ela tem como apresentadora de um programa de cozinha. Ela vai aproveitar esse ambiente para poder falar do que ela realmente gosta, que é uma paixão dela, que é química. Achei a proposta, a premissa super legal. Acho que é por aí mesmo. Eu sei que já tem até série, tem adaptação. Não sei se é série ou se é filme, acho que é série. E eu quero ler o livro antes de assistir a série, então provavelmente vai ser breve. Entre Mundo e Eu, que aparece nessa lista, mas que apareceu na outra também, que a gente já falou sobre. The Great Believers também, que apareceu na outra lista, a gente também já conversou sobre. Pacto da Água. Esse Pacto da Água ele foi publicado recentemente aqui no Brasil. Eu vi alguns booktubers falando sobre, vi o Paulo Hatz, vi também que o GF também tá com interesse em ler. Ninguém leu ainda, né? Eu não vi nenhuma resenha sobre, mas parece ser uma história muito interessante. E vai falar sobre uma família que parece que a cada, tipo, 3 gerações, se eu não me engano, as pessoas morrem de alguma forma na água. Isso já me interessou e foi o suficiente para me fazer colocar esse livro na minha lista de quero ler. A Menina que Roubava Livros também já li, acho que todo mundo provavelmente leu, e é muito bom, eu recomendo. 27 Pessoas Normais. Eu acho. Bom, vou falar, né? É um livro que, assim, eu odiei esse livro. Eu li com uma amiga, eu lembro que a gente leu ali meio que próximo. Acho que foi simultâneo até. E, cara, que livro. Nossa, pensa num livro que me fez passar raiva. Pensa no livro que me fez passar raiva, eu não gostei. Entra um pouco naquilo que eu conversei naquele amanhã e amanhã e depois da manhã e outra manhã. De jovens que, por falta de comunicação, não se resolvem. Então, sei lá, não senti que, não sei, não me prendeu. Me fez passar um pouco de raiva. Então, não gostei desse livro. Ele tá aqui em posição 27, né? Então, aqui a gente tem Americaná de novo, só que em posição 19. Temos também Reparação, que a gente comentou na outra lista, que também entra aqui. Tem Underground Railroad também, que aparece de novo nessa lista. Não Me Abandone Jamais, que também aparece na lista anterior. Amiga Genial também aparece na lista anterior. A gente tem ela aqui se repetindo. Amanhã, amanhã e ainda outra manhã também tá aqui na lista. Educated, A Menina da Montanha. Esse livro eu achei muito legal. Vai falar a história de uma família, especificamente essa menina, que viveu isolada na montanha, porque o pai dela, se eu não me engano, não acreditava em nada, assim, tipo, medicina, ciência, nada. Então ela cresceu isolada, até que o irmão dela vai embora, acho que vai fazer faculdade, e isso também, tipo, ela acaba indo. E ela, assim, ó, tem várias conquistas ao longo da vida dela, se eu não me engano, também ela se forma na faculdade e tal. Fiquei super curiosa pra ler de verdade, então coloquei na minha lista aí de quero ler. Aqui a gente vai ter Pachinko de novo, O Pintacilgo de novo, Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr. Esse eu li também junto com aquela amiga que eu comentei, que ele Pessoas Normais, só que esse aqui a gente amou, foi um livro muito especial, assim. Recomendo demais e acho que foi merecida a posição dele aqui. Em primeiro lugar, Damon Copperhead, que apareceu também na outra lista, mas não me interessou, então eu não coloquei como quero ler, tá? Então aqui, recapitulando, a gente tem alguns livros que aparecem nas duas listas e a maioria desses livros que aparecem nas duas listas são livros que eu tenho vontade de ler. E acredito que essa lista de leitores tenha gerado um pouco mais de identificação do que a primeira lista. Então, esse foi o saldo, o resumo dos 100 melhores livros do século, sobre a minha perspectiva. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer livro que vocês queiram me recomendar, se vocês discordaram da minha opinião aqui, podem deixar nos comentários, eu vou adorar saber. E eu queria que vocês me falassem quais foram os 10 livros, os melhores 10 livros que vocês leram nos últimos anos, ou se quiserem fazer um top menor, top 3, top 5, fiquem à vontade. Me falem se vocês também discordaram, concordaram dos livros que foram colocados na lista. Mas é isso por hoje. Espero que tenham gostado e que o vídeo não tenha ficado tão cansativo e que eu não tenha falado tão rápido. Beijos, até a próxima semana. Tchau, tchau.